de nada. Isso vocês já têm um conhecimento já um pouco mais prévio a respeito disso, que a gente já chegou a comentar nas aulas anteriormente. A imunidade inata é um conteúdo extenso, mas é fundamental que a gente entenda o quê? O básico disso aí. Só uma pergunta, pessoal, o áudio tá bom ou não? Senão eu vou ter que pegar um fone para melhorar isso aí. Não, sucesso. Se tá bom, beleza. Eu já coloquei para gravar, aí em breve eu coloco no canal do YouTube, aí vocês inscrevem aqui no sininho para ativar as notificações e dar um like no final, né? Mas vamos lá então, pessoal. Em relação à imunidade inata, eu vou aproveitar e pedir para vocês também participarem de uma maneira, nem que seja no chat, não esquecer que o chat também é gravado, ele fica, o conteúdo, se eu não me engano, no cantinho do vídeo, e isso facilita bem no rever esse vídeo posterior. Vamos começar então, deixa eu colocar aqui, a imunidade inata. A imunidade inata nada mais é que o quê? A imunidade natural ou a nativa, é aquela que a gente nasce com ela ali, a primeira linha de quê? De defesa. Está um micro-organismo andando na minha mão aqui, ele não entra para dentro da minha mão por causa de quê? Porque tem a pele. A pele já é um mecanismo de defesa de imunidade inata. Ó, tá entrando mais um aqui, só um minuto. Nesses mecanismos de defesa, a gente vai ter o mecanismo de defesa celular e bioquímico. Uma secreção, um sebozinho produzido pela pele, o sebo cutâneo ali, das glândulas sebáceas que tem no tecido cutâneo ali, também faz parte do sistema imune inato, porque ele ajuda a proteger a entrada de micro-organismo na nossa pele, no nosso organismo. E isso começa bem antes da infecção se instalar. O que seria isso? A infecção, ela não começou ainda, não está aquele quadro infeccioso, mas o micro-organismo está do lado de fora e ele não vai conseguir entrar. Sinal que a imunidade inata já conseguiu atuar ali. Entenderam isso? Então, sucesso. Vamos passar para o próximo aqui. A imunidade inata, para ela começar a agir, para ela iniciar a sua ação, ela precisa da presença do micro-organismo ou de tecidos lesados. O que seria esses agentes que ativariam isso aí? Isso eu comentei de relance, entre aspas, na aula teórica, quando a gente estava presencialmente ainda. Vocês lembram quais são esses mecanismos ali, que são os produtos dos micro-organismos e das células lesionadas? Respondem aí no chat para a gente. Isso mesmo, o Savoia. São os pumps e os dumps. Isso eu vou falar mais para frente, mas eu queria só saber se vocês lembravam isso aí. Vou autorizar mais uma aqui, só um minuto. E isso, sempre tendo uma infecção por um micro-organismo, por uma lesão tecidual, e o sistema imune ele vai funcionar da mesma maneira, não vai alterar essa atuação desse sistema imune. Vou fechar aqui porque está batendo sudoeste. Sim, eu vou chegar na parte do pump e do dump aí, Ariane, não se preocupe. No caso, não vai responder Desculpa, eu equivoquei aqui. Vai responder sempre da mesma maneira a infecção. Ou seja, se um micro-organismo, uma bactéria de leptospira, entra no meu organismo, o sistema imune inato ele vai atuar da mesma maneira da primeira vez, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Ele sempre é a mesma ação. Entenderam isso? Ou não? Pelo jeito, entenderam. Se não respondeu também, a gente pula para frente. Mas, então, beleza.
Quais são os componentes da imunidade inata? A gente tem que pensar que a imunidade inata ela não é composta, é uma célula só que é o sistema imune inato. Não, são vários componentes. A gente vai ter as barreiras físicas e químicas, que é composta principalmente pela quê? O que é isso aqui nessa imagem? A pele. A pele é a nossa primeira linha de defesa ali. Por isso que se a gente tirar a pele toda de um animal, de uma pessoa, além da desidratação que essa pessoa vai ter por perda de líquido ali, que a pele também retém o líquido, o que vai ocorrer? Essa barreira de proteção ali, a gente retira isso do animal barra pessoa ali. Além da pele, a gente tem o que? As glândulas, como eu comentei no início, as glândulas sebáceas que funcionam como o quê? Como uma proteção com agentes antimicrobianos ali no tecido. Isso vai estar o quê? Nessas glândulas sebáceas também. Esse sebo também funciona como uma proteção. A gente vai ter também essas células aqui. Que células são essas, pessoal? Respondem aí no chat. Quais? Qual célula? Vamos lá, pessoal. Tá mais simples do que vocês pensam. É um neutrófilo, é um granulócito, é um leucócito. Entendeu? O leucócito é uma célula fagocítica que também a gente vai ter o monócito. O monócito, quando eu comentei com vocês, eles vão estar onde? Dentro da circulação sanguínea. A partir do momento que ele sai da circulação sanguínea e vai para o tecido, ele vai se transformar em quê? Que alguém já tinha até comentado mais acima. A partir do momento que o monócito sai, ele vai amadurecer e se transformar em um macrófago. Perfeitamente, pessoal. Isso que vocês têm que entender. Essas são as células do quê? Fagocíticas, os leucócitos e o macrófago. Beleza? A gente também vai ter o quê? As células dendríticas, que são importantes no sistema imune adaptativo como a célula apresentadora de antígeno, as famosas APCs. Também, além das células dendríticas, a gente vai ter as células natural killer, ou células matadoras naturais, que são a partir de um linfócito que ela vai funcionar. A gente vai também ter as proteínas sanguíneas. Essa imagem aí, talvez vocês não vão lembrar ao certo na aula, mas foi o que eu passei na aula, não lembro de qual dia ao certo, mas eu comentei com vocês a respeito dessa imagem. O que seria isso aí que causa essa entrada de fluido extracelular dentro da célula? Isso mesmo, o sistema complemento. Essas proteínas sanguíneas são importantes para o sistema complemento, que é uma parte do sistema imune inato, mas também as proteínas sanguíneas são responsáveis por uma outra coisa, que é o norte do sistema imune inato, que é o principal dele. O que rege principalmente o sistema imune inato de frente a infecções e lesões teciduais? O que ocorre quando a gente tem uma infecção e uma lesão tecidual? A inflamação, perfeitamente, Ellen, que a gente vai precisar o quê? De proteínas para fazer, de proteínas pró-inflamatórias que causam essa inflamação. Se é pró, óbvio que é causadora da inflamação. Perfeito até então. Como eu tinha comentado com vocês no inicinho, a imunidade inata é a primeira linha de defesa. Se ela é a primeira linha de defesa, ela não pode demorar 2 dias para agir. Que é a mesma coisa, se eu faço um buraco aqui na minha mão, encho de bactéria aqui nessa mão e o que vai acontecer? Hoje não funciona, mas daqui a alguns dias vai e funciona?
não pode pensar dessa maneira, né? O que tem que ocorrer? Ela vai ser ativada imediatamente, porque as bactérias têm que ser eliminadas o mais rápido possível para elas não replicarem no tecido sadio. Ou seja, sua ação tem que ser praticamente o que? Imediata. Por que essa barreira, apesar de ser imediata, ela é muito fácil de ser transposta pelo micro-organismo e assim os micro-organismos terem que ser eliminados apenas pelo sistema imune adaptativo? O que vocês acham disso aí? Ela é inespecífica e não é, né? Na verdade, ela é mais específica um pouco. Aliás, desculpa, ela é bem inespecífica. Elas são receptores que têm apenas algumas células. Rápido, mas dura pouco. Depende. Mas por que ela é fácil de ser transposta? É até porque, desculpa, a Ellen estava correta, é por ela ser inespecífica mesmo. Ela não tem aquela especificidade só para um tipo de bactéria. Vamos supor, apenas para Leptospira é um, para Staphylococcus é outro, e assim vai. Não, é a mesma ação que ela vai ter o quê? Na Leptospira, no Staphylococcus e no outro. E o que acontece com as bactérias? Elas vão evoluindo, vão se mutando, vão tendo características de resistência e vão alterando a sua forma de ação. E com isso, se os receptores ali não mudarem do sistema imune inato, o que vai acontecer? Vai ocorrer a infecção e a replicação viral, a bacteriana ali, porque não estava tendo contato com o sistema imune inato. Beleza, pessoal? Ou eu confundi tudo? Porque eu confundi as palavras agora. Alguma dúvida? Vamos aproveitar que dá para escrever, não precisa ficar com vergonha de falar. Se quiser falar também, fique à vontade. Entenderam? Então, sucesso. Não é que ela aprende, a Ariane fez até uma pergunta boa, não é que ela aprende a lidar rapidamente com esse sistema. Ela se adapta, é como se fosse uma seleção natural, a transpassar esse sistema. Vamos supor, eu quero atravessar a rua, só que tem uma cerca no meio. Essa rua, pô, eu tenho que chegar lá do outro lado, mas sempre tem essa cerca. O que vai acontecer? Algumas bactérias vão pular a cerca, outras vão morrer agarrando no arame farpado dessa cerca e outras vão conseguir pular essa cerca. Essas que vão pulando são as que vão sobrevivendo. É uma seleção, porque a cerca sempre vai ser da mesma maneira. Perfeito? É basicamente essa a ideia. Aqui, nessa imagem que eu coloquei aqui, o que a gente vê? As barreiras que a gente tem do sistema imune inato. Nós vamos ter o quê? As barreiras epiteliais, os fagócitos, os monócitos, os leucócitos, os monócitos, as células dendríticas, as células natural killers e o sistema complemento. O que é mais interessante dessa imagem aqui que nós temos é o quê? O tempo de ação. São de 0, ou seja, imediatamente, até 12 horas para ter essa ação completa ali. Sempre lembrar que o quê? No sistema imune inato, a ação é imediata, ela não vai delongar por vários dias para iniciar essa ação. Ela já está pronta no organismo, perfeito? Então, vamos para frente, pessoal. Vocês conseguem ver ou ficou meio pequeno? Eu estou com um outro monitor aqui e eu acho que está meio pequeno.
Mas eu vou disponibilizar esses slides. O que vocês acharam? Está muito pequenininho? Se dá para ler, tá bom. Perfeito. Nós vamos ter o que aqui? A especificidade como uma característica da imunidade inata. Ela é muito pouco específica. Isso já tinha até um de vocês já tinha até comentado no chat aí mais para cima. Essa especificidade vão ser através de moléculas compartilhadas de maneira comum entre micro-organismos. Vamos supor, a membrana celular de bactérias gram-negativas e bactérias gram-positivas. Uma são lipopolissacarídeos e a outra eu esqueci o nome ao certo assim. São coisas que só essas bactérias têm e é diferente de uma célula eucarionte, ou seja, uma célula de um mamífero, de um humano, de uma ave, etc. Outras especificidades que vai ter sistema imune inato é o quê? São moléculas produzidas pelo tecido que está para morrer, assim, patologicamente, ou daquele tecido que teve uma lesão ali asséptica. A gente tem que lembrar que muitas vezes, vamos supor, cortei minha mão aqui, vai ter um dano tecidual aqui. Beleza, tem infecção aqui? Teoricamente, não. Cortei, vamos supor, com um bisturi estéreo, tudo bonitinho. Não vai ter uma infecção ali. Mas eu tive o quê? Um dano tecidual nessa mão, beleza? E isso vai ser identificado pelo sistema imune inato. Vamos mais para frente, vocês vão entender isso certinho. A diversidade disso aí. Em relação ao sistema imune adaptativo, praticamente não tem nem comparação. O sistema imune inato, ele tem uma diversidade muito limitada. Ele vai reconhecer bactérias X, Y, Z e muitas vezes essas bactérias X, Y, Z já não são reconhecidas pelo sistema imune por causa daquela adaptação que eu comentei no slide anterior. E isso não vai se alterar como no sistema imune adaptativo. O sistema imune adaptativo, o nome dele já se diz, ele vai se adaptar a cada micro-organismo, a cada patógeno que entre no hospedeiro. Essas células do sistema imune inato também não vão apresentar memória, ou seja, não vai, por exemplo, eu tive contato com a bactéria café agora. A bactéria café não vai me gerar uma resposta imune futuramente ali pelo sistema imune inato, diferente do sistema imune adaptativo que vai liberar uma memória imunológica ali. Agora, com esse negócio de coronavírus, com esse problema, essa pandemia aí que está deixando todo mundo em casa, fazendo com que a gente tenha aulas até online, e eu falando com um computador, que eu estou achando a coisa mais esquisita do mundo. Com isso, vocês estão vendo muitas reportagens, etc., a respeito de imunologia. E é muito interessante as coisas que o pessoal até comenta disso aí. Você fica pensando assim, é por causa disso e aquilo, não faz sentido. É uma coisa bem difícil de se entender e a televisão fica tentando explicar para todo mundo leigo, orelha seca lá, você sem entender nada daquilo ali. Mas é muito interessante ter essas discussões, mas, na minha opinião, não precisava ficar passando televisão isso 24 horas por dia. Outra característica do sistema imune inato, que também é semelhante ao sistema imune adaptativo, é o quê? Não reagir ao próprio organismo. O que vai acontecer com isso? Não reagindo ao próprio organismo, não vai ter o quê? Doenças autoimunes ali naturalmente. Não que não vá ter essas alterações autoimunes. Todo mundo compreende o que é uma doença autoimune?
Só dá um sim aí para a gente aí para facilitar. Se entende ou não, né? Senão a gente explica. Não, perfeito. Se todo mundo compreende, sucesso. E isso é uma característica que tem que ter em nosso sistema imune, tanto inato quanto adaptativo. Já pensou se a gente não tivesse uma linha de defesa para o nosso próprio sistema imune, para o nosso corpo? Imagina ele atacando toda hora ali, a gente estava morto há muito tempo, né? No sistema da característica da imunidade inata, a gente vai ter também as células e barreiras químicas, que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, que é o quê? A pele, o epitélio mucoso. O que é o epitélio mucoso? Mucosa oral, intestinal, nasal, trato respiratório. Todo o endotélio ali que nós temos é parte do sistema imune inato. Ali vai ter células que vão estar atuando dessa maneira. Moléculas antimicrobianas, como eu repito para vocês novamente, é o que eu citei a respeito das glândulas sebáceas ali, que é uma proteção da pele também. A gente vai ter várias proteínas envolvidas, entre elas o sistema complemento, isso a gente vai falar mais para frente ainda, e proteínas pró-inflamatórias, são aquelas proteínas que causam inflamação. Além disso, a gente vai ter algumas células envolvidas, que são os fagócitos, que vão entrar os macrófagos e os leucócitos, dentre eles, principalmente o neutrófilo, que a gente tem em maior quantidade, e as células natural killer, que nada é que é uma célula de origem linfóide, que é um linfócito T também. Perfeito? Ou célula T citotóxica. São diversas nomenclaturas. Eu sei que a imunologia vai fazer um bug na cabeça de vocês, mas acontece com uma certa frequência vocês confundirem o nome. Que em um lugar tá, natural killer, outra natural matadora, linfócito T citotóxico. Isso vocês têm que fazer um caderninho e ir anotando, tal célula é isso, tal é aquilo. Aí na hora que vocês vão ver, tá cheio de sinônimos ali, de palavras diferentes. Na maioria dos livros, no início dele tem já essa descrição de siglas, que já facilita bem. Deixa eu virar aqui mais uma. Agora, vamos começar com o quê? A função e reações da imunidade inata. A imunidade inata é a resposta inicial aos micro-organismos que previne. Como que ela vai prevenir? Por exemplo, a pele. Ela vai impedir que o micro-organismo adentre ao hospedeiro ali. O controlar é que eu achei uma das coisas mais interessantes desse sistema imune inato, que é o quê? Entrou um micro-organismo, mas o sistema imune adaptativo, ele não está pronto ainda. Ele demora alguns dias para agir. Isso você sabe. Por exemplo, a gente toma uma vacina hoje, amanhã a gente já não está 100% ainda. Não está imunizado, para falar a verdade. A partir do sexto, sétimo, oitavo, pelo menos ali até uns 15 dias ali, a gente tem que aguardar para que tenhamos o quê? A imunidade para aquele patógeno ali produzida pelo sistema imune adaptativo. Só um minutinho aqui que saiu. Nesse caso, o que o sistema imune inato faz? Ele vai controlando essa... Uai, será que saiu a imagem? Não, né? Ele vai controlando essa infecção, ele vai segurando as pontas. Não, eu vou combatendo o que dá aqui, o máximo possível ali, que a infecção não se torne, entre aspas, mortal, até que o quê? Venha o sistema imune adaptativo e consiga eliminar essa fonte de infecção ali rapidamente. A partir que consegue fazer isso, beleza, isso é uma forma de quê? De controle dessa infecção. Vocês entenderam isso?
ou não? Então vamos lá. Ninguém pode sair sem entender esse negócio, não. Ó, vamos lá. Vamos supor. O micro-organismo, ele transpassou minha pele e está dentro de mim. Só que esse micro-organismo, ele está se replicando, 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 só que para ele ser eliminado por completo, ele precisa do sistema imune adaptativo. Como eu iniciei a fala, ele demora quanto tempo? Pelo menos uns 7 a 15 dias ali para ele estar o quê? 100% e conseguir combater essa infecção. O que o sistema imune inato faz? Ele vai lutando ali para evitar que isso cause, por exemplo, uma sepse, uma infecção muito grave que leve à morte do hospedeiro. Aí o que vai acontecer aqui na minha mão, dentro de mim? O sistema imune inato vai controlando essa infecção para ela não chegar a um limiar tão grande e que possa levar ao óbito do hospedeiro. Isso até o quê? Que até que o sistema imune adaptativo esteja pronto para combater essa infecção. Entendeu agora? É meio complicadinho isso aí, mas é bom ir falando várias vezes, né? E eu achando que a aula ia ficar curta, olha. Já foram meia hora. Os mecanismos de imune inato, eles vão também eliminar a infecção. Igual eu falei da cerca na explicação. Ao tempo leva uma fagocitário antígeno produzir os anticorpos. Espera aí, Ellen. A demora ao tempo que leva para os linfócitos fagocitário é porque tem aquele tempo em relação, todo mundo leu o questionamento da Ellen, né? Tem a apresentação do antígeno, tem a produção do anticorpo e a quantidade, a replicação dessas células. Isso vocês vão entender direitinho quando eu falar do sistema imune adaptativo. Mas tem o reconhecimento do antígeno, a apresentação desse antígeno, a produção desses anticorpos, a replicação dessas células B que vão produzir anticorpos para chegar numa quantidade correta para debelar essa infecção. Ou seja, é um tantão de coisa. Mas isso a gente vai falar no sistema imune adaptativo, beleza? Correto? Ou será que caiu? Não, entenderam. Achei que tinha caído a conexão. Então, beleza, pessoal. Outra coisa que pode fazer o sistema imune inato é o quê? Eliminar a infecção, claramente. Igual do exemplo que eu dei da cerca ali. Muitos não vão conseguir transpassar a cerca. Os que conseguem, vem o sistema imune adaptativo, mas a cerca ali vai eliminar grande parte dessa infecção. O mecanismo imune inato vai eliminar as células danificadas e vão trabalhar no reparo tecidual. Isso aí vai ocorrer quando? Por exemplo, na inflamação. Igual, por exemplo, eu pedalo e corro. Dia que eu corro com o tênis errado, o que vai acontecer? Vai me dar uma dor no pé violenta. Essa dor no pé é causada por quê? Células danificadas estão ocorrendo ali a danificação de células, o sistema imune está atuando, provocando o quê? A inflamação que vai gerar o processo de reparo tecidual ali. Entenderam isso? Sim, não. Quem não entendeu, pronuncie. Que a melhor coisa que tem é vocês já falarem assim, não entendi, que a gente vai e volta mais rápido. O melhor é que não precisa ter vergonha, porque é só escrever aí. Então, sucesso isso aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu, Ariane. Então, mas o sistema imuninato só vai agir quando tiver uma lesão no tecido? Tipo, se for um câncer, ele age também ou só quando é uma lesão assim? Então, no câncer já é diferente. O câncer, ele vai ter o fator necrose tumoral. São outros quesitos. Ela
para ter essa lesão, você vai entender isso direitinho na hora que eu falar do. Deixa eu só ver aqui, pera aí, rapidinho. Do dump e pump. Deixa eu ver só se está aqui. Achei que eu não tinha colocado, não. Mas aí você vai entender direitinho. A inflamação ela vai ocorrer quando houver no caso desse dano tecidual, quando houver um extravasamento celular. Ela não vai ocorrer quando tiver célula íntegra. Por exemplo, só ocorre a dor no meu pé quando eu corro com o tênis errado muitos quilômetros, que isso vai causar um dano tecidual numa articulação minha. Entendeu? Aqui. Então, sucesso. Mas você entendeu, Caroline, ou não? Senão eu volto de novo. Porque o objetivo dessas aulas assim, é a gente conseguir entender tudo. Vamos lá de novo. O sistema imune inato vai fazer o quê? Vai corrigir, vai iniciar uma inflamação e o reparo tecidual. Aí vamos lá para o exemplo que eu dei. Por exemplo, eu estou na corrida, corro. Vai ter o quê? Trauma, vai ter uma inflamação em uma das minhas articulações, principalmente do pé direito, quando eu uso o tênis errado. E isso gera dor, que é proveniente da inflamação. Inflamação é uma característica da imunidade inata. Essas células danificadas ali, que estão causando a inflamação, elas vão supor que morreram, romperam, e isso vai liberar, que eu vou falar mais para frente, que são os dumps, que vão recrutar outras células que vão ativar essa reparação tecidual. Entendeu agora? Ou não? Acho que não, hein? Eu vou pedir então que você me pergunte daqui a pouco, daqui uns 5 minutinhos aí, que eu explico para vocês, quando a gente falar do dump negócio. E a imunidade inata, ela vai estimular também a resposta imune adaptativa. Entendeu? Sucesso. A imunidade adaptativa, como que é isso? Ela vai secretar algumas citocinas, que eu comentei com vocês na aula presencial, e isso pode melhorar a ação da resposta adaptativa e tornar ela mais o quê? Otimizadas ali, contra diferentes tipos de micro-organismos. Isso vai funcionar. Mas como que ela vai fazer isso? Através da inflamação. A inflamação ela é necessária em qualquer infecção, perfeito? Senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. Esse ficou piquititinho, eu ia te convido. A imunidade inata ela vai estimular a resposta imune adaptativa, porque influencia a natureza da resposta adaptativa para torná-la otimamente. Foi o que eu comentei do outro. A inflamação é o processo de recrutamento de leucócitos e proteína para o local da infecção ou lesão tecidual. Quando a gente tem uma inflamação, vão ser liberadas moléculas ali dentro das células danificadas ou do micro-organismo que está ali, que vai recrutar o sistema imune adaptativo ali a melhorar a sua ação. A defesa antiviral que vai ter também, está relacionado com a alteração das células infectadas. Por exemplo, o vírus ele vai estar onde? Ele vai estar dentro da célula. O vírus não está circulando ali do lado de fora. Ele não vive por muito tempo fora de uma célula viva. O que vai acontecer? Esse vírus está lá dentro. Como que o vírus vai para se multiplicar? Ele não vai para uma replicação ali do seu DNA ou do seu RNA, do que seja o vírus. A partir do momento que a célula infectada produziu uma proteína diferente, o sistema imune inato vai identificar ali como uma célula não da pessoa, entre aspas, e vai causar o quê? A morte
dessa célula ou a apresentação dela para os linfócitos, matando essa célula. Entenderam isso aí? Isso é um mecanismo de defesa para os vírus. Funciona para todos? Não, tem vírus que é danado. A gente também não pode esquecer o quê? Das outras funções ali da defesa do sistema imune inato, que é o quê? A pele e a mucosa. A gente tem que lembrar também, como eu comentei com vocês, ele não vai desencadear uma inflamação, isso mesmo. Não vai ter aquela inflamação como numa infecção bacteriana gigantesca, algo do tipo. Mas se muitas células estiverem infectadas por esse vírus, vai ter um processo inflamatório em grande quantidade, diferente do outro ali que vai ter uma resposta inflamatória, mas diminuída dependendo da quantidade de vírus. Tudo depende da quantidade, mas sempre vai ter uma inflamação. A inflamação, igual tá aqui, é o quê? A principal característica da imunidade inata é a inflamação. Joia? Então vamos para frente. Diferente da imunidade adaptativa, a imunidade inata, ela não precisa de uma exposição prévia ao micro-organismo. O que seria isso? Na imunidade adaptativa, para a gente ter uma resposta imune posterior, a gente precisa daquela memória. Por isso que a gente toma vacina. Por exemplo, se eu não tive contato com um determinado antígeno e ele foi, vamos supor, é uma bactéria. Não tive contato com ela nunca na minha vida. É a bactéria XYZ lá da Patagônia. Ela vai para entrar na minha mão aqui, meu sistema imune inato vai funcionar da mesma maneira. Agora, o sistema imune adaptativo, ele não vai funcionar imediatamente. Agora, se eu já tivesse contato com a bactéria ártica lá da Patagônia, meu sistema imune inato funcionou também, mas não aquela Brastemp, precisava do sistema imune adaptativo, ele vai funcionar muito mais rápido. Ou seja, vai ter uma alteração na intensidade da resposta no caso do sistema imune adaptativo. Do inato, não. Se eu tive contato com a bactéria agora, beleza. Se eu tiver contato com ela agora e daqui a 2 dias, vai ser a mesma ação do sistema imune inato. Agora, o adaptativo vai ser diferente. Entenderam isso, pessoal, ou não? Ô, Bruna, isso é um M ou um S? Não, entendeu. Joia. Que isso aí é importante a gente lembrar. Isso é até uma das coisas que eu vou comentar em relação ao sistema imune adaptativo, que é o quê? Quando a gente toma uma vacina, por que dá 3 doses de vacina em um cachorrinho? Dei uma dose, beleza. Passou 30 dias ali, deu uma curvinha. Na segunda dose, a resposta imunológica foi muito maior. Na terceira, uma gigantesca e a tendência é estabilizar. Isso, basicamente estimular o sistema imune. Mas a resposta imune adaptativa, ela, a partir do momento que você, cada vez que tem o contato com o antígeno, ela trabalha mais forte e mais rápido, até um limiar. Claro que, então se eu tomar uma vacina para o corona agora e tomar outra, todo santo dia eu tomo uma dose, eu vou virar um incrível Hulk contra o corona? Não. O negócio vai funcionando até um limite só. Tudo tem limite. Entenderam isso, né? Primeiro sim, aí a gente já pula. Então, joia, sucesso. A resposta imune inata, ela é ativada por uma quantidade pequena de moléculas do micro-organismo ou de células alteradas do hospedeiro. Agora que vem o ó do borogodó. Alguns componentes do sistema imune são muito parecidos, são a mesma coisa ali praticamente.
de plantas, insetos, essas coisas, mostrando que tem uma ancestralidade. Acho que é essa palavra mesmo que fala. São proteínas semelhantes, como, por exemplo, o exemplo que a gente tem aqui são o quê? Das defensinas, que são tóxicos para bactérias e fungos que estão presentes em plantas e mamíferos. Aí a gente vê o quê? A evolução das células entre plantas e o animal. A gente saiu, entre aspas, dos animais aí, né? Nisso, o que a gente lembra também? Tendo essa semelhança, os micro-organismos não conseguem entrar na planta por causa de um sistema imune inato que uma planta tem. Por exemplo, agora, todas as células vão apresentar os receptores padrão, receptores de reconhecimento padrão. O mais comum são o quê? Os do tipo TOL, que são encontrados em insetos e mamíferos. Esses receptores do tipo TOL, eles foram identificados a partir de um estudo, acho que alemães estavam estudando no laboratório, uma mosca, Drosophila, e localizaram um receptor em uma das células dela, e o TOL, sei lá como é a pronúncia disso aí ao certo, vou até ver aqui que eu fico curioso, viu assim o TOL, deixa eu colocar aqui, esse toy aí da vida nada quer dizer que o quê? Ótimo, legal, que tipo assim, identificou aqui, não, que legal. Aí, por isso, esse nome não é toll de ferramenta, e toll de ferramenta é T-O-O-L, é diferente, mas mesmo assim é parecido tudo. Esses receptores do tipo toll são características também que tem em insetos e em humanos e mamíferos e etc. Beleza? Esses receptores que vão identificar células bonitinho. Agora, a parte do pump e dump, que isso aí vocês têm que sair de hoje, desse vídeo aí, entendendo muito bem isso aí. Pessoal, eu acho que se tiver cansativo, a gente já para e continua amanhã também. Vocês que mandam, tá? O sistema imune inato vai reconhecer as estruturas moleculares que são produzidas pelos patógenos microbianos, ou seja, essas estruturas são comuns nos micro-organismos, vão ter nos fungos, nas bactérias e etc. São chamados de quê? Padrões moleculares associados ao patógeno, que é o quê? Padrões moleculares associados ao patógeno. Do inglês, que o meu inglês é péssimo, nem vou falar, que são chamados de PAMPs. Esses padrões moleculares são presentes nessas células bacterianas, fúngicas e etc. Esses PAMPs são como, por exemplo, o RNA bacteriano, pode ser também o RNA viral, proteínas que são encontrados apenas em quê? Em micro-organismos e não em mamíferos. Por exemplo, o lipopolissacarídeos, que são das gram negativas, o ácido lipoteicoico, que são das gram positivas. Isso a gente tem que lembrar o quê? Que está na membrana celular dessas células. Aí também a gente vai ter o quê? O sistema imune inato vai reconhecer geralmente os produtos microbianos essenciais para a sobrevivência do micro-organismo. Alguém tem uma teoria por que isso ocorre? Em poucas palavras aí, ou abrir o microfone aí para falar, a ideia é boa. Ó, isso aí era até bom colocar um questionamento lá. Mas pense comigo aí. O que adianta eu atacar, vamos supor, eu sou uma bactéria. Eu tenho duas mãos, dois braços, duas pernas, etc. Se eu corto uma mão minha, eu vou viver? Pô, vou continuar vivendo. Ou seja, vamos supor que aquela cerca lá, que é o nosso sistema imune inato, eu fui para passar por ela ali e cortei só minha mão. A bactéria, vou continuar vivendo? Vou, normal. Agora,
Cortei meu braço, vou continuar vivendo? Vou. Agora, cortei minha cabeça, vou transpor essa cerca, vou continuar vivendo? Não, vai matar. Por isso que o quê? O sistema imune inato vão sempre na cabeça, por exemplo, não ligar a uma parte só não essencial à vida dessa bactéria, esse micro-organismo. Entenderam isso agora? Eliminar o patógeno por completo, causando a morte. Não necessariamente por completo, e sim de uma parte que é fundamental à sua vida. Por exemplo, o ribossomo que é responsável pela... ribossomo não, desculpa. A mitocôndria que é responsável pela respiração celular ali. Se consegue atingir essas mitocôndrias, o que vai ocorrer? Vai matar a célula. É um produto microbiano essencial. Entenderam isso agora? Ou eu confundi mais vocês? Ou ficou poético, como a Vitória falou? É que eu sou da terra de Drummond. A gente tem que ter origem poética. Beleza isso aqui então, pessoal? Então, vou passar para o próximo. Só que aí, a gente vai ter o quê? O reconhecimento pelo sistema imune inato das lesões teciduais, que vão ser o quê? As DAMPs. O sistema imune inato também reconhece moléculas endógenas que são produzidas ou liberadas de células danificadas ou mortas. Mas isso aí a gente vai chamar de quê? De padrões moleculares associados ao dano. Isso é simples. Para o DAMPs, ele é bem facinho. E eu deixei o P maiúsculo, o S maiúsculo ali, não é maiúsculo. Só que esse dano não necessariamente ele necessita ser infeccioso. Dê um exemplo disso aí que não é um infeccioso. Eu já comentei com vocês. Eu, quando corro, com o tênis errado, eu tenho um dano tecidual em meu pé que causa inflamação, que causa uma resposta imune. Não foi infeccioso, não entrou uma faca no meu pé. E sim, eu pisei torto e causou isso aí. Vocês entenderam isso? Perfeito. Se tem sim, tá jóia. Agora, o que é a apoptose? A apoptose, para a gente não delongar muito, é a morte programada da célula. Imagina se ela liberasse DAMPs. A gente teria uma resposta inflamatória sempre generalizada. A célula, em uma batida também, queimadura, todo trauma também causa uma lesão tecidual. Tudo que causa uma lesão tecidual vai ter a liberação de padrões moleculares associados ao dano. Isso mesmo, Mariane, correto. Mas em relação à apoptose, imagina se a gente tivesse uma liberação desse DAMPs, que são padrões moleculares que vão ligar a receptores que vão causar essa inflamação com uma certa frequência. Toda célula é programada para morrer. Imagina se acontecesse a inflamação toda hora. A gente estava na água. Beleza? Entenderam isso aí? Então, quando tem apoptose, não libera DAMPs. Vamos passar para... Mas como que vai reconhecer esses pumps e dumps ali da vida? Para ter esse reconhecimento, vai utilizar diversos tipos de receptores celulares em várias localizações na célula. Vão estar na superfície celular, dentro da célula, na cavidade citoplasmática e dentro de endossomos. São, por exemplo, locais onde possa estar esses receptores. Que isso pode ser nas células, nas moléculas solúveis e nas secreções das mucosas. Esses receptores para DAMP e DUP são chamados receptores de reconhecimento padrão. Se vocês lerem no livro, deixa eu só ver aqui o nome dele que eu esqueci, no TISAD vai estar lá a abreviatura dele de TRR, bem simples assim de falar.
são os PRRs, desculpa. São os padrões de reconhecimento, os receptores de reconhecimento padrão, bem simples. Ou seja, o pump e o dump vão ser reconhecidos pelos receptores de reconhecimento padrão. Quando as moléculas se ligam aos receptores, ativam as respostas celulares, que podem ser pró-inflamatórias, podem ser fagocitárias, etc. Beleza isso aí? E a gente vai ter o quê? Diversas classes de receptores. Vamos por parte. A gente vai ter o receptor do tipo TOL, que são receptores que mantiveram durante a evolução, igual eu comentei com você, que eles foram descobertos com uma análise das drosófilas há um bom tempo pelos alemães lá, e é uma evolução dos receptores de reconhecimento padrão. São vários receptores do tipo TOL. A gente vai ver sempre como a sigla esses TLRs, que é os Receptor Like TOL. Sempre lembrar disso aí. Igual eu falei, façam uma listinha das siglas que nós temos aí para ficar até mais fácil de gravar, até a leitura no livro aí é bem tranquilo para entender. E a gente vai ter vários tipos de receptores TOL, tipo TOL, nas espécies. Em humanos são cerca de 9 a 10, em bovinos também. Em camundongos variam de 10 a 13, tem uma variação interespécie aí. É válido a gente ter conhecimento, o humano tem 10, o outro tem 9. Não, nós só precisamos saber que tem uma variedade grande de receptores entre as espécies. Vamos pegar agora os exemplos aqui. Aqui temos 9, isso aqui é um exemplo de humano, isso aqui é do livro do Abbas, de imunologia. Olha aqui, ó, os receptores tipo TOL 1 e o 2 identificam lipopeptídeos bacterianos. O 2 sozinho também peptidoglicano, lipopolissacarídeo, o TLR4, a flagelina bacteriana, o 5, e assim vai. Dentro do endossoma celular, a gente vai ter outros, ou seja, ele vai atuar em vários pontos ali para ter esse entendimento certinho, beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Joia, então vamos para frente. Eu pulei mais? Não. A foto desse cachorro aí, não sei se alguém de vocês tem. Então, só comentar isso daqui e eu já termino por agora, sabe? Porque tem bastante coisa, eu deixo o resto para amanhã. E esses receptores que vão identificar os pumps e dumps. Mas vamos lá, eu coloquei esse cachorro aqui, que é até o questionário que eu coloquei na imagem, no Google Classroom para vocês. E eu peço todo mundo para entrar no Google Classroom lá, porque tem um questionário que é só para comprovar a presença lá. E a pergunta é a respeito desse cachorro aí. Pastor alemão é uma raça que é muito comum de ter uma diarreia crônica, uma síndrome do intestino irritado, essas coisas. Isso, o que acontece? Por ter essa síndrome da diarreia crônica, só abrir o negócio aqui rapidinho. Diarreia crônica, não. Doença inflamatória intestinal, o pessoal estudou vários pastores alemães que tinham essa alteração e o que ocorreu? Eles viram que eles não tinham alguns genes que produziam alguns receptores do tipo TOL, o 4 e o 5, e isso demonstrava o quê? Se você tem a infecção, não tem esses receptores, o que vai acontecer? Você vai ficar suscetível à infecção. Intestino faz o quê? Passa muita bactéria. Se não tem esse sistema imune inato ali, atuando ali, identificando aqueles patógenos ali, o que vai acontecer? Ele vai entrar e
vai causar infecção, causando essa doença inflamatória intestinal com uma certa frequência. E isso é comum em alguns pastores alemães. Entenderam isso, pessoal? Aí a gente finaliza aqui. Amanhã a gente finaliza essa. Professor, Desculpa, diga. só uma dúvida. Os receptores do tipo TOL são os que vão reconhecer os DAMPs e os PAMPs. Na verdade, são os receptores de reconhecimento padrão. Um deles é o do tipo TOL. Entendeu? Ou não? Cadê? Entendeu, Luiz? Os receptores de reconhecimento padrão Entendi. ficam. Diga. Ah, entendeu. Mas entenderam, pessoal? Como esse animal não tem os receptores do tipo TOL, alguns animais não têm alguns receptores nesse intestino, o que vai acontecer? Ele vai ficar suscetível a uma infecção. Para vocês entenderem isso direitinho, isso está no capítulo, deixa eu ver, 2 do teaser direitinho, tem é o quadro 2.2, aí você tem lá por curiosidade. Mas, aí, pessoal, hoje a gente finaliza aqui, que eu sei que fica muito cansativo isso aí, para mim também, que a gente não para de falar 1 minuto. Aí a gente continua o restinho disso amanhã e a gente tira as dúvidas tranquilo disso aí, beleza? Recomendo vocês darem uma lida no capítulo 4 do Abas. Eu não sei se eu mandei para vocês o capítulo 4. Tem uma questãozinha nesse Google Classroom só para comprovar a presença. A partir do momento que eu terminar aqui, eu vou terminar a gravação e assim que estiver disponível, eu já jogo esse vídeo no YouTube e mando o link para vocês. Deixo tudo lá no Siga para não ter problema. Perfeito? Qualquer dúvida, a gente tem o grupo lá. Eu peço até desculpa para alguém que mandou mensagem há umas 2 semanas atrás que eu não respondi, porque, tipo assim, eu tive uns problemas aí, um amigo meu tinha morrido lá em Floripa e tal, vocês devem até ter visto no negócio do CFMV. Mas aí eu fiquei meio desnorteado, foi logo no dia, sabe? Mas espero que vocês tenham atendido desse esquema, sabe? A atividade ela vai entrar no Google Class agora às 4h30. Se vocês tiverem gostado dessa aula aí, a gente vai continuando dessa maneira, devagarinho, para todo mundo entender. Que do mesmo jeito que vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo a mexer nesses esquemas de videoaula. Beleza? Então, pessoal, vou fechar aqui então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar. Deixa eu interromper a gravação.